Oferecimento: Supermercado Cambará, 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Olá, sejam bem-vindos ao podcast desta terça-feira, 7 de fevereiro de 2023. Eu gostaria muito que você interagisse com a gente. Nosso canal do YouTube, Peregrinos do Rocio, e no Spotify, Evangelho do Dia. O seu like, a sua avaliação, o seu comentário é muito importante para nós. E hoje, o último conselho do Papa São João 23, que diz o seguinte: só por hoje não terei nada. Em particular, não terei medo de me alegrar com o que é belo e não terei medo de crer na bondade. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Acolhei, Senhor, as preces desta manhã e por vossa bondade iluminai as profundezas do nosso coração, para que não se prendam por desejos tenebrosos os que foram renovados pela luz de vossa graça. Amém. Marcos capítulo 7, versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, ou seja, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus, e essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou a sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como essas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estes primeiros versículos do capítulo 7 de Marcos podem nos parecer em 2023 questões ridículas e até polêmicas, tendo em vista que a gente está no finalzinho aí dessa pandemia. Muita coisa já está até superada. No entanto, devemos entender pelo menos duas afirmações importantes e válidas em todos os tempos e sob todos os céus, em todos os lugares. Primeiro, os mandamentos de Deus e as tradições humanas devem ser sempre mantidos distintos. Os mandamentos de Deus têm um valor perene e universal e, portanto, são imutáveis, não mudam. As tradições dos homens são provisórias e, portanto, podem e muitas vezes devem ser mudadas. Consequentemente, o cristão e, mais geralmente, a pessoa honesta e inteligente se renova continuamente e está aberta também ao novo.
Porém, o que é o mandamento do Senhor não muda jamais. A igreja, ela é guardiã dos mandamentos do Senhor e ela não vai ao sabor dos ventos. Não é porque a cultura naquele momento está pedindo aquilo que a igreja simplesmente vai abandonar os mandamentos do Senhor para seguir determinada tendência. Segundo, Jesus rejeita a distinção judaica entre o puro e o impuro, entre uma esfera religiosa separada, na qual Deus está presente, e uma esfera comum, cotidiana, na qual Deus está ausente. Não se purifica da vida cotidiana buscando Deus em outro lugar, fora da vida, mas ao contrário, é preciso purificar-se do pecado que está dentro de nós. Jesus contesta a distinção, então, considerada segura e indiscutível. O povo eleito é puro e todos os outros povos são impuros. A questão do puro e do impuro teve grande importância nos primeiros tempos da igreja, sobretudo pela participação na mesma mesa entre judeus e pagãos. Gálatas, capítulo 2. Somos lembrados da voz que Pedro ouviu na visão de Jope. Ao que Deus purificou, não chames mais de profano. Atos, capítulo 10. Citando o quarto mandamento, Jesus mostra que aceita a força obrigatória da lei de Deus, mas rejeita as tradições sufocantes e sofísticas que mais contradizem os mandamentos do Senhor do que ajudam a compreendê-los e a observá-los melhor. Jesus escolhe um caso particularmente grosseiro para demonstrar que o preceito humano pode levar à transgressão do mandamento divino. O dever de honrar o pai e a mãe e cuidar dos pais idosos e necessitados havia sido estabelecido por um mandamento de Deus. Mas cumprir um voto também era um dever sagrado. O abuso de prejudicar os pais com o voto do Corban era frequente no tempo de Jesus. Corban era uma obrigação de levar uma oferta ao templo uma vez que você prometeu. Seria uma promessa. E muitos usavam deste dever para justificar a ajuda que negavam aos próprios pais necessitados. Então, tirava-se dos pais que precisavam daquele dinheiro e faziam então um voto e levava aquele dinheiro ao templo. Jesus coloca o mandamento do amor acima do holocausto e de outros sacrifícios. Capítulo 12, por exemplo. E não permite que alguém negligencie o dever para com os pais, nem mesmo com a desculpa de um voto. Deus não quer ser amado e honrado em detrimento do amor ao próximo. Deus é amor e só quer amor, aquele amor ao próximo pelo qual ele mesmo é amado. É o princípio fundamental que está na base de toda a nossa conduta. O amor a Deus e ao próximo estão intimamente ligados entre si. Lemos na primeira carta de João: este é o mandamento que dele recebemos. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Capítulo 4. No amor, toda forma de legalismo é superada. O que às vezes afasta os bons de Deus e do próximo são as tradições religiosas desapegadas do amor, que é a sua fonte e a sua única motivação. São Ricardo de Toscana. No século V, a rainha da Inglaterra meridional era Sexburga, que mais tarde se tornou abadesa e uma santa da Igreja Católica. Ela teve 3 filhos e 2 filhas. O filho do meio, Ricardo, se tornou provisoriamente o rei da Inglaterra por causa da morte prematura do irmão mais velho. Neste cargo reinou alguns anos. Quando o sobrinho alcançou a idade de assumir o trono, Ricardo deixou o palácio e foi morar num mosteiro junto com 2 filhos ainda adolescentes. No ano de 720, ele e os filhos empreenderam uma romaria até a cidade eterna, Roma. Atravessaram toda a França, mas quando chegaram na cidade de Lucca, a viagem teve de ser interrompida porque Ricardo ficou doente e acabou falecendo. Os milagres foram acontecendo em seu túmulo e o local se tornou uma rota de devoção para os cristãos, que o chamavam de Rei Santo.
Deus de misericórdia, derramai sobre nós a graça santificante que nos permite contemplar sua face e concedei-nos pelos méritos de São Ricardo o ânimo para evangelizar os mais sofredores. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa terça e até amanhã, se Deus quiser.